Duas grandes manifestações próximas podem esquentar a política no Brasil esta semana. E dependendo da exaltação dos ânimos dos manifestantes, o choque de ideias nas ruas pode colocar mais uma vez em xeque o papel da democracia. No dia 13, amanhã, portanto, está previsto aí uma marcha da esquerda. E no dia 15, no domingo, grupos de direita. Bom, depois do panelaço que se seguiu ao pronunciamento da presidente Dilma Rousseff no Dia da Mulher, ambos os lados prometeram aí redobrar a força e o engajamento nas ruas. Então, para fazer uma análise e tentar entender essas manifestações populares e os rumos da política do país, é que o Comunidade convidou o jovem cientista político Tiago Valenciano. Tiago, é um prazer recebê-lo aqui no Comunidade, viu? Prazer é todo meu e prazer em falar com todos que nos assistem aqui pela TV Unicesumar. Tiago, o que pode acontecer nos próximos dias com as convocações que estão sendo feitas nas redes sociais de ambos os lados, direita e esquerda? Olha, eu vejo assim que mais do que essas manifestações sejam de direita ou de esquerda, é um problema que a gente está passando com o descrédito da classe política. Esse problema ele vem aí desde junho com as manifestações de 2013, junho de 2013 para cá, e as pessoas estão aí muito nervosas com a situação política do país, porque cada dia um escândalo novo, cada dia uma situação nova, independentemente se é de partido de direita, de esquerda, cada dia um problema novo, e as pessoas estão cansadas demais da classe política, né? É assim que eu enxergo esse atual momento. Bom, muita gente considera que essa subida, né, no termômetro político tenha acontecido pouco mais de uma semana depois, quando houve aquele confronto lá em frente à Petrobras, no Rio de Janeiro, dos militantes de direita e de esquerda que se esbofetearam no meio da rua, né, Tiago? Um episódio lamentável, por sinal, né? Os escândalos envolvendo a Petrobras, seguidos aí do aumento da energia elétrica, da gasolina, da disparada da inflação, teriam sido o estupim para que o povo se organize dessa maneira e vá para as ruas, Tiago? Assim, é isso que eu acabei de comentar, né? Todo mundo está de saco cheio da política e dos problemas que a política tem feito para as pessoas, né? A gente vê o aumento de gás, de energia elétrica, de telefonia, tudo aumenta no país, mas a classe política não dá o respaldo, o contrário, que é o quê? Fazer as coisas para melhorar a vida em sociedade, né? Um dos objetivos da política que eu entendo é esse. Então, ou seja, a ideia qual que é? Arrecadar o dinheiro com os impostos e melhorar a vida das pessoas e dar essa contrapartida. No momento que não tem contrapartida e as pessoas passam a ficar cada vez mais oneradas, independentemente se é de esquerda ou de direita, todo mundo começa a ir para a rua para tentar conseguir os seus direitos, né? Ou tentar mudar a situação que a gente tem vivido ultimamente, né? Essa questão da Petrobras especificamente falando, né? A gente viu que, independentemente do grupo ou de quem estava ali para defender o governo, quem era contra o governo, dos dois grupos, a meu ver, eles têm o mesmo ideal, que é tentar mudar o estilo de política que tem sido feito no país, principalmente depois dessa grande experiência democrática que a gente tem desde 1988 até hoje, né? Então, a ideia é alterar esse sistema que está viciado e que a gente não vê saída para melhorar. Agora, Tiago, a gente sabe que toda manifestação popular, né, ela é um protesto democrático e a gente sabe que também infiltrados nesses protestos tem sempre alguém que é um pouco mais exaltado, né? E aí, nessa onda de protestos, acontecem também algumas violências. Como é que a gente pode frear isso, Tiago? Existe uma fórmula? É muito complicado frear esse tipo de coisa, né? Porque é bem isso que você acabou de dizer, né? São pessoas que entram ali para tentar acabar com a legitimidade da passeata, do protesto, da manifestação que a pessoa faz. É muito complicado porque, assim, a gente viu isso muito lá em 2013, 2014 também, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, nesses grandes centros. Até mesmo em Curitiba aconteceu isso, né? Verdade. De pessoas infiltradas para tentar desqualificar o protesto ou mesmo para tentar realizar saques, enfim. Bandidos mesmos indo contra a mão do protesto ou da manifestação que foi proposta, né? Então, é muito complicado frear isso, né? Porque, de um lado, você tem a possibilidade que a democracia dá pra gente, né? A legitimidade da pessoa ir pra rua, protestar, se manifestar, colocar a sua opinião. E, do mesmo modo, esses organizadores não conseguem segurar, né? É muito difícil manter isso, né? Acho que é importante as pessoas olharem essas manifestações, essas reivindicações que são feitas e ver justamente o quê?
ver tentar separar aquilo que tem sido bom, aquilo que é positivo, daquilo que tem sido negativo. Tá certo. Agora, no discurso da presidente, né, a crise internacional, Thiago, ela explica no discurso da Dilma a atual conjuntura brasileira, que não está, na visão dela, tão ruim assim, e atribuiu à imprensa a responsabilidade de confundir em vez de esclarecer. A presidente teria subestimado a inteligência do povo brasileiro na sua avaliação ao dizer isso? Eu vejo assim que ela tentou, na verdade, tirar um pouco a responsabilidade também, né, e dizer que é um problema que não é só do governo dela, da atual situação política que o país passa, mas, na verdade, assim, é um problema conjuntural que a crise vem aí afetando, a crise econômica principalmente afetando o mundo desde 2008, 2009. E aí ela vem chegando com sequência no país, né? E agora parece que a gente está passando o estupim da crise, com a alta do dólar, enfim, todos os problemas que a economia está atravessando. Então, assim, dizer que a responsabilidade é da imprensa, por um lado, é uma estratégia política dela, é claro, para tentar manter a paz e o sossego perante o governo. Do outro lado, a gente também não pode acreditar tão cegamente nisso, por quê? Porque está mais que provado que a imprensa geral brasileira não está trabalhando contra o governo.Ela também depende do governo para poder fazer os seus anúncios, para poder ter a garantia de renda em relação à publicidade oficial do governo. Então, não é bem por aí que a coisa tem funcionado, né? Agora, Thiago, não é a primeira vez, né? É claro que o país passa por um momento assim, né? Na época do ex-presidente Collor, o povo também saiu às ruas pelo impeachment. Eu gostaria que você me dissesse, na sua avaliação, o impeachment pode ser interpretado como uma ruptura do processo democrático, como inclusive defendeu a presidente Dilma Rousseff? Por um lado, a gente pode acreditar que sim, né? Eu sou partidário daqueles que defendem que a gente não está no momento para tratar de impeachment. Até porque é um processo complicado, tem que ser comprovado, tem que mostrar realmente o que aconteceu para um presidente poder deixar o poder, né? A gente viu no ano passado ainda, no finalzinho do ano passado, não minto, no comecinho do ano passado, o ex-presidente Collor indo para a televisão dizendo o seguinte: olha, eu fui inocentado e nada foi provado contra a minha pessoa. Então, quer dizer, depois de todo o tempo que ele saiu da presidência, ele teve que pagar por uma questão política levantada pelas pessoas e que ninguém conseguiu comprovar lá no contrário. Se ele desviou dinheiro, se ele é corrupto, ladrão, isso é uma questão, um mérito que só cabe a ele. Mas a gente tem que ver que o rito, né, o processo do impeachment, até hoje não foi comprovado, né? Ele saiu ileso perante a lei, sem problema algum, e aí todo o prejuízo que ele teve da carreira política dele, ele teve que carregar até hoje. É o que pode acontecer também com o caso da Dilma, né? A gente precisa dar tempo ao tempo para que essas coisas sejam comprovadas. O que eu comentei no comecinho da entrevista, não adianta o espírito da mudança, da gente querer mudar a forma que é feita a política no país, sendo que a gente não parou para olhar ainda e tentar mudar essa forma política tirando a presidente, sendo que a gente não parou para olhar o sistema político que tem sido viciado no país, né? Tanto que o Senado aprovou já ontem o fim daquelas coligações proporcionais nos partidos, né? Então, a reforma política está começando a acontecer devagar, mas está acontecendo. Então, a gente tem que dar um pouco de tempo para ver como que as coisas se assentam, né? Panelaço no domingo, né, no Dia da Mulher, Internacional da Mulher. Ontem também houve uma manifestação popular em que a presidente Dilma Rousseff foi vaiada enquanto ela chegava para visitar a Feira da Construção em São Paulo. O que esperar das manifestações previstas para amanhã da Marcha da Esquerda e para domingo da Marcha da Direita, Thiago? Olha, a gente pode esperar bastante coisa, né? Pode esperar coisa boa, coisa ruim, e pode esperar que, assim, que mais do que tudo é o anseio das pessoas de mudança, né? O que eu enxergo desde as eleições de 2014 até hoje, as pessoas procuravam mudança, elas querem mudança. Tanto que o discurso dos dois candidatos que foram para o segundo turno na eleição presidencial eram ambos de mudança. O governo falando que ia ser mudança e a oposição falando que ia ser mudança. Então todo mundo quer que mude, mas que mude de acordo com a sua ótica, né? É o que eu sempre digo, é muito fácil fazer política olhando só para o próprio umbigo, porque aí você olha para você mesmo e deixa de olhar as pessoas à sua volta, né? Então tem que ver qual tipo de mudança que a gente quer, até que ponto que a gente quer chegar para mudar as coisas na política e mudar a situação principalmente no governo. Vamos ver também como que essas manifestações elas vão ter de adeptos, né? A gente vê uma grande manifestação em rede social, todo mundo solidário, as pessoas compartilham, todo mundo quer ir, quer participar, mas chega lá na hora da manifestação, nem todo mundo aparece. Então a gente tem que ver até que ponto que essas manifestações vão sair da questão virtual para o real, né? Tá certo, então. Thiago, nós gostaríamos de agradecer
a sua participação aqui no Comunidade hoje para fazer essa análise da ciência, da política, para mostrarmos aí de uma forma bem coerente para quem está nos assistindo, né? A conjuntura atual do nosso país. Muito obrigada pela sua participação. Então. Eu que agradeço pelo convite e sempre estando à disposição. Tá certo, então. Eu conversei com o Thiago Valenciano, ele que é cientista político, e a gente falou aí da atual conjuntura do país. Agora o Comunidade vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já.